Graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Para a meditação, Lucas 16, 19 a 31, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Este texto fala daquela parábola que Jesus contou a respeito de dois homens, Lázaro, o mendigo, e aquele rico que ostentava, que se banqueteava, que se vestia de puro linho e de púrpura. O texto não fala, não descreve que o rico era uma pessoa maldosa, maliciosa. Diz apenas que ele ostentava. Por outro lado, fala também que o mendigo Lázaro, que ficava à sua porta, desejava que pelo menos as migalhas que caíam da mesa daquele rico lhe sobrassem. De certa forma, está implícito que o rico não era uma pessoa caridosa, ele não oferecia as refeições àquele mendigo que sofria ali fora, que estava à margem da sociedade, que estava sujeito ao frio, ao sereno. E o texto diz que ambos morreram, que o mendigo foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado. Ao lermos o texto completo, fala que o rico vai para o inferno e, estando em trevas, ao ver Abraão e Lázaro, ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro venha molhar pelo menos a ponta da minha língua para aliviar o meu tormento. E Abraão diz que existe um grande abismo e que é impossível se passar de um lado para o outro. Quando ele chama Abraão por pai, nós observamos que aquele rapaz que vivia no luxo, nas diversões, no prazer, ele já conhecia a pessoa de Abraão. Se ele não conhecesse, se ele não tivesse tido a oportunidade de conhecer o Evangelho, jamais ele chamaria Abraão por pai, já que Abraão na Bíblia é conhecido pelo pai da fé. Tudo indica que aquele rapaz teve a oportunidade, mas por ser jovem, por ser muito novo, ele achou que não precisava de Deus, não precisava da lei, não precisava do Evangelho, pois o que ele precisava era curtir a vida. Isso é muito comum hoje em dia, mas a morte ela não avisa o dia que vai chegar. Como não avisou, ela não escolhe cor, raça ou poder aquisitivo. O texto nos mostra que ela tanto levou o mendigo quanto levou aquele ricaço. Em outro momento do texto, o rico também diz: Pai Abraão, então pede que Lázaro vá avisar meus irmãos, que eu tenho mais 5 irmãos, para que eles corrijam seus caminhos e não caiam no mesmo erro que eu caí, para que eles não venham para cá. E Abraão deixa bem claro que para que isso acontecesse, necessário se fazia que alguém ressuscitasse. Abraão lembra, é enfático ao dizer: ele tem os profetas, ele tem a Bíblia Sagrada para lhes avisar de como é o porvir. Este texto deixa bem claro e cai por terra essa ideia de comunicação com os mortos, demonstrando que é impossível um espírito que morreu voltar para se comunicar, a não ser que ressuscite, como bem diz o texto. Então, nós vemos que essas comunicações que são alardeadas, que são comentadas às vezes até por pessoas simples, na verdade não vêm dos espíritos dos nossos entes queridos que se foram, mas sim de demônios, daqueles mesmos demônios que caíram junto com Satanás do céu. 1/3 dos anjos são estes que se passam pelos nossos entes queridos que já partiram. A gente vê nesse texto também que o rico ele ainda está com aquela mania de grandeza. Ele diz: Pai Abraão, mande que Lázaro venha molhar a ponta da minha língua. Depois diz: Pai Abraão, mande que Lázaro vá avisar meus irmãos. Ele ainda está, mesmo em sofrimento, mesmo estando no inferno, mas ele ainda tem aquela mania de grandeza, de achar que Lázaro, que está no céu, de alguma forma estava à disposição de fazer as suas vontades.
E algo me chama muita atenção. Sabe por que em momento algum texto relata que Lázaro consegue ver em sofrimento o rico? Certamente, se Lázaro observasse aquele rapaz em sofrimento, sendo consumido pelas chamas, ele se entristeceria. Como no céu não há sofrimento, não foi possível que Lázaro contemplasse o sofrimento daquele rapaz que tantas vezes lhe deu as costas. Tantas vezes Lázaro ali à margem, na calçada fria, faminto, via aqueles pratos, aqueles banquetes entrarem, aquela comida cheirosa naquela casa. E agora aquele rico é quem contempla Lázaro, feliz, sem chagas, sem sofrimento, no céu. Isso pode acontecer comigo e você, meu irmão. Basta apenas que nós escolhamos para onde queremos ir. É gratuito. Mas precisa sim de um passaporte, de um ingresso. Precisamos, antes de qualquer coisa, confessarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mesmo que para isso tenhamos que abrir mão dos prazeres, do doce, das iguarias, do cheiro, do bom perfume, de tudo que o pecado de alguma forma nos atrai. Necessitamos abrir mão do pecado e assim, através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, sabermos de que forma devemos conduzir a nossa vida, no caminho estreito, na porta estreita, mas o mesmo caminho trilhado por Jesus e por tantos outros homens e mulheres de Deus que hoje, assim como Lázaro, estão no céu, no seio de Abraão. Graça e paz.